Pai, como você é bom. Graças nós te damos, Senhor, por esse dia. O dia de um ajuntamento santo. Um dia de unção, Pai. Um dia de receber direções, instruções da tua parte, Pai. Graças nós te damos, ó Pai, nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia. Você pode sentar. Vocês também, obrigada. Aleluia. Boa noite, queridos, graça e paz. Seja muito bem-vindo, né, a esse ajuntamento de unções. E eu sei que grandes coisas da parte de Deus já começaram a ser acrescentadas nesse dia. E eu fico tão feliz, né, de ver o Espírito Santo agindo tão livremente no nosso meio, de homens ousados. E eu sei que, por mais que a equipe e a organização façam um cronograma e planeje coisas, mas a direção verdadeira é do Espírito Santo. E sabe que eu fico tão feliz porque não foi distribuído para nós um tema. Nós temos um tema macro, né, que é o Connect, mas o tema, cada ministro, né, recebeu sua porção, sua parte, e não é nada aleatório. O Espírito Santo trabalha colocando as coisas no seu lugar. E sabe que todos nós nesse tempo precisamos entender que a volta às bases, o visitar as origens é muito importante. E eu louvo a Deus, né, pelo ministro do primeiro momento, porque para se pregar o simples precisa ser muito ousado. Você precisa estar verdadeiramente desconectado com os aplausos, com aquela mensagem, porque todo ministro sabe que tipo de palavra ele pode conduzir que vai trazer uma animação nas pessoas. Mas aquele que é verdadeiramente guiado, ele não faz movido por a emoção da audiência. E ele é fiel à instrução do Espírito. E você foi muito fiel à instrução do Espírito. Não foi animado por a emoção, porque é isso que Deus quer fazer. Ele quer organizar desde a base. Sabe que para o fogo queimar, precisa trazer a lenha, organizar o sacrifício para que comece a queimar. Mas algumas vezes nós estamos empolgados com o fogo e esquecemos de ajuntar a lenha corretamente. E da mesma forma que o fogo começa, ele apaga tão rápido que a gente nem vê. Mas as coisas que Deus quer fazer, elas vão durar nas nossas vidas. Muito obrigada por ajudar a juntar a lenha e organizar todas as coisas. Esses serão dias onde Deus vai colocar todas as coisas no lugar. Esse é um tempo de ajuste, de direcionamento. Eu sei que no primeiro dia do ano, todos nós fizemos muitas expectativas, mas o teu ano verdadeiramente vai começar depois desses dias nesse evento. Deus vai ajustar coisas e nós vamos correr na direção que Ele deseja. Deus não quer um povo triste, apático, que não tem identidade, que não conhece as suas origens, que não conhece, que não sabe nem qual é a palavra, nem a visão do ministério onde está inserido. Deus vai ajustar todas as coisas nesse dia. Amém? Abra sua Bíblia em Timóteo, 2 Timóteo. Aleluia. No capítulo 2, a partir do verso 1. Nós vamos ler até o 5. 2 Timóteo 2, a partir do verso 1. E diz assim: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Tu, pois, sofre comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. E ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Aleluia. Então, toda nação, ela possui um exército.
O exército é um agrupamento de homens que foram comissionados para defender, para preservar, para zelar pelo seu povo e também pelos símbolos constitucionais da sua nação. A bandeira, o selo, as armas nacionais, o hino. O soldado, ele é a unidade menor dentro desse exército, mas é a unidade que faz mover e avançar, né? Na conquista, no invadir e no conquistar. Então, o exército é isso. O bom soldado, ele é disciplinado. Ele maneja bem as suas armas, ele sabe o poder de se submeter a autoridades, ele conhece os símbolos nacionais, ele está conectado, ele sabe tudo que faz parte da indumentária dele, lembra para ele quem ele é e a missão que ele tem. Ele tem botas, ele tem capacete, ele tem roupa, ele tem uma arma e ele está imbuído de uma missão, de uma visão. E para isso ele vai entregar a própria vida. Depois que um soldado, ele é alistado para compor as fileiras de um exército, ele só tem 2 destinos: lutar com coragem ou morrer com honra. E quando nós pensamos nisso, quando Paulo fala isso em Timóteo, fala sobre, não apenas, quando é nessa carta que ele manda a Timóteo, instruindo, ele não fala apenas sobre o soldado, ele fala sobre o bom soldado que Timóteo deveria ser. E não apenas Timóteo, mas cada um de nós. Porque existia ali naquele momento a consciência na mentalidade de Paulo, que nós somos como soldados enfileirados. E o nosso exército, ele não é um exército comum, ele é um exército celestial. Os nossos símbolos nacionais são da nossa pátria celestial. Nós estamos aqui, querido, para invadir, para avançar e para conquistar. Esse é o nosso comissionamento para esses dias. E eu louvo ao Senhor, porque eu sei que o Pai quer trazer para nós essa consciência. Porque desde os tempos de Paulo para cá, a igreja progressivamente se afastou dessa visão de ser um exército. Nós somos um exército poderoso, os nossos irmãos da igreja primitiva tinham essa consciência e o sentimento de pertença era tão grande que eles entregavam a sua vida porque o lema era viver é Cristo e o morrer é ganho. E eles estavam imbuídos, cheios dessa consciência de ser um exército. Mas gradativamente, sofismas, enganos, ideias contrárias começaram a atormentar a igreja desde o 1º século. E então, muitas outras ideias foram nos afastando e essa consciência de ser um exército passou que nós devemos ser um batalhão, do batalhão, um pelotão, e agora a igreja é uma comunidade, uma associação de bairro, com placas distintas, cada um seguindo uma direção, e o seu propósito de invadir e conquistar foi camuflado. E o lema que um dia foi o viver é Cristo e o morrer é lucro, de avançar, de ter coragem, agora se transformou em esconda-se, preserve-se, se camufle. E ao invés de invadir, a igreja está sendo invadida. Os soldados não estão conhecendo mais as suas armas, os soldados não sabem mais quais são os seus símbolos nacionais, não tem mais o sentimento de patriotismo celestial que banhava, que invadia, que lavava os nossos irmãos da igreja primitiva. E sabe que quando Jesus veio a essa terra, ele veio com uma missão. Ele veio dizer que o reino de Deus quer invadir essa terra através de nós. Na sua oração do Pai Nosso, ele disse que o teu reino venha. Deus deseja
que essa terra reflita o que tem no céu. Na oração de Jesus se transformou em realidade. O reino veio para dentro de nós, mas ele não deve parar em nós. Ele deve expandir, avançar, crescer, invadir, conquistar e chegar em muitos lugares. E quando nós olhamos esse esfriamento da igreja, essa perca de propósito, nós precisamos entender de onde foi que isso começou. E a história conta que desde o primeiro século da igreja, desde o primeiro momento em que a igreja ela é fundada por Jesus, pelos apóstolos, e que começam todas aquelas etapas que você já conhece, um sofisma se levanta, uma heresia, uma filosofia chamada gnosticismo, que dizia que o homem, que a matéria, que tudo que é visto é maldito. Que a matéria, ela é maldita, ela é perversa, ela é adversa a uma santidade. E começou a olhar para o que é material, para a criação de Deus e dizer, isso não vale nada. Se realmente existe um Deus que criou esse universo, e certamente há, ele ao fazê-lo virou as costas para ele, por perceber que ele é mau e perverso. Um Deus realmente santo e divino não pode se materializar em carne. Ele jamais habitaria entre os homens, porque ele é divino e não emprestaria a sua glória a matéria alguma. E esse tipo de sofisma, essa filosofia do inferno, começou a trazer um dualismo, uma separação. O homem começou a se ver agora não mais como um ser divino, global. Cristo, que deveria ser o centro do homem, o centro da fonte da vida do homem. Todas as áreas da nossa vida seriam afetadas por Cristo dentro de nós. Começou a entender, esse homem começou a entender, realmente é algo muito divino. Existe uma separação entre o sagrado e o material, entre o terreno e o celestial. Há uma diferença, e esse tipo de visão criou um número infinito de pares, terrestre, celestial. Começou agora as pessoas a tudo que pensamos, nós dividimos, nós deixamos isso numa dualidade: espiritual, terreno, temporal e eterno. Não dá para ser os dois, somos só uma coisa ou só outra. E é aqui onde entra a fraqueza, é onde entra a diminuição do homem na sua divindade, de não entender o que ele tem dentro de si e começar a imaginar que o sagrado é algo, nós exaltamos tanto o sagrado, o espiritual, que isso fica inalcançável. E como nós colocamos em um altar, em um lugar tão alto que não dá para chegar, é mais fácil viver pelo que dá para tocar, pegar e sentir, se mover pelo material. Dessa forma, século após século, a igreja tem sido invadida por esse tipo de pensamento, e a sociedade está imbuída de um pensamento, e a igreja trouxe esse pensamento de separar as coisas. Nós separamos a fé do trabalho, a religião do Estado, a crença da ciência. Quanto mais nós nos afastamos, quanto mais nós nos separamos, quanto mais nós ficamos reclusos em um canto, Satanás consegue avançar com seu plano, porque quem se esconde não pode ser uma influência. Uma luz que é colocada abaixo de um alqueire, em um lugar escuro, não pode brilhar. E com essa mentira, a igreja começou a ser relegada a um cantinho da disciplina. E nós estamos levando a nossa vida, entendendo e sendo obedientes ao que o mundo diz. O mundo está dizendo, não leve sua fé para a escola. Não há lugar para fé no meio do conhecimento. Não leve sua fé para o seu posto de trabalho. É antiético. Não leve a sua fé para os lugares de influência, para o comércio, para o banco. Não leve a fé para o lugar da inovação, da ciência, não tem nada a ver. Existe um cantinho separado, onde você pode falar e professar a sua fé livremente por enquanto.
São as igrejas. Fique lá dentro dos templos, se reúna com seus pares, se reúna com os seus iguais. Permaneça lá dentro com a sua fé e não traga ela para o lado de fora. E esse tipo de visão está corrompendo as nossas estruturas. Quando Jesus disse, o teu reino venha, Ele não estava falando da igreja entre quatro paredes. Ele estava falando de um mundo que precisa ser invadido por uma cultura superior, por um reino que avança, que precisa entrar em todos os lugares, em todas as coisas. Essa palavra, essa unção, essa verdade, ela precisa estar nas nossas escolas, ela precisa estar nos nossos trabalhos, ela precisa estar em todos os lugares. Na Reforma Protestante, Lutero ensinou que o cristão deveria revolucionar todos os lugares do seu trabalho com essa palavra. Ele deveria trabalhar como para Cristo, ele deveria fazer fluir. Sabe, eu creio que nesses dias o Senhor vai fazer as escamas cair dos nossos olhos. E esse entendimento de que nós estamos enfileirados em um exército que avança, vai cair sobre nós nesses dias. Toda covardia, toda apatia, toda dúvida que se levanta e que te impede de brilhar, vai ser quebrada nesses dias. Deus vai fazer cair sobre nós uma unção que vai despedaçar o sofisma, que vai despedaçar a visão que Satanás, o engano que ele colocou diante dos nossos olhos. E nós vamos nos levantar com a luz da palavra e seremos uma voz, uma luz, uma presença em todos os lugares. Onde você está, você vai brilhar a sua luz. O povo de Deus não vai ser mais enganado de achar que ministério, que chamado está rodeado dentro da igreja, organizado na bateria, nos instrumentos, num púlpito ou apenas no servir aqui dentro. É muito maior do que isso, é muito mais forte, é muito mais, querido, efetivo. São lugares que nós vamos pisar e tomar por herança, porque nós somos um exército poderoso do Deus vivo. Nós estamos enfileirados, mas o problema é que as nossas botas estão trocadas, o nosso capacete debaixo do braço, mostrando um desleixo, mostrando uma falta de cuidado. Não conhecemos as nossas armas, não sabemos como fazer para ela atirar. Não sabemos como devemos organizar as nossas roupas, como armar o instrumento que está nas nossas mãos. Mas esses são os dias onde Deus vai passar pelas fileiras, colocando todas as coisas no seu lugar. Soldados com as suas roupas muito bem ajustadas, os seus capacetes no lugar correto, a sua bota bem amarrada. Todos os dons e talentos que você foi cheio, começando a fluir, sai de dentro para fora. Igreja de Jesus, o seu propósito é invadir e conquistar. São dias de grande poder, são dias que se aproxima, que Deus conta conosco. Não dá para você viver focado apenas na sua carreira. Comece a tomar o seu lugar. A nossa vida é Cristo no centro. No nosso coração e todas as áreas da nossa vida, elas vão ser abastecidas, nutridas pelo que de Deus chega em nós. Não vamos descentralizar, colocar Deus em algum departamento, em uma área específica da nossa vida e dizer, não saia daqui. Fique aqui somente nesse lugar, que no domingo eu volto para te visitar, eu prometo. Ele vai estar em todas as áreas. Ele vai estar em todas as direções. O meu respirar, o levantar das minhas mãos é por causa dele, é para ele. Porque é para ele que são todas as coisas. Na carta aos Hebreus, o escritor dessa carta começa a falar no capítulo 4 de algo que não funcionou na vida de alguns. Receberam a palavra como uns receberam a palavra como os outros.
mas não manifestou poder na vida de alguns. E ele diz, porque não estava misturado com fé. Porque quando a nossa vida está misturada com Deus, essa é uma mistura homogênea. Quando nós olhamos, não pode saber como é que divide. Esses dias estudava com o Lucas para a prova dele, né? As misturas heterogêneas e homogêneas. E a diferença na mistura homogênea é que quando você olha, você só vê uma fase. Você misturou sal e água, não dá mais para ver quem é o sal e quem é a água. Misturou o café com a água, não dá mais para separar, virou uma coisa só. Mas nas misturas heterogêneas, elas não se juntam. E você olha e consegue ver 2, 3 fases. Quando você mistura a água com o óleo, não dá mais. Não tem como não identificar quem é quem, porque não juntou. Quando o mundo olha para nós, que tipo de mistura eles estão vendo com a fé que nós recebemos? É uma mistura de 2 fases que a pessoa consegue ver a fé numa altura acima, porque está na nossa boca, mas não está dentro de nós. A parte de baixo representa a nossa vida natural e nós vivemos a vida natural e terrena como se não tivesse nada a ver com o celestial. Mas a parte de cima, a boca fala fé, mas não desce para o coração, não se mistura com a vida. Nós precisamos viver de forma, numa mistura de fé homogênea, que quando o mundo olhe quem é você e quem é Cristo. E isso é possível quando as pessoas olham e dizem assim, eu posso ver Cristo na sua vida, 2, 3 religiosos, e muitas vezes dentro de nós mesmos vai se levantar, que é isso? Jesus Cristo, olha aí o gnosticismo, né? Dizendo, Jesus Cristo uma divindade, dentro do comedor de feijão e farinha? Sim, porque não é porque eu mereço, é porque Ele escolheu. Ele escolheu habitar dentro de mim. Ele olhou para mim e disse, um soldado da minha fileira representa o meu reino, vai lá e avança, conquista, toma o teu lugar. Enquanto nós vivemos uma vida de preservação, de cerquinha, de animaizinhos de estimação dentro do nosso quadradinho, o mal começou a invadir a política, começou a invadir a educação, tirando seus filhos das suas mãos, roubando as nossas crenças, entrando na nossa igreja e nos relegando a um pedaço de lugar. Nos afastou e você achou que eles nos deixariam em paz. Agora o cantinho que eles nos deram, eles estão vindo buscar. Fechar a nossa igreja, tomar de nós a nossa fé. Porque nós não nos levantamos na hora certa. Mas esse é o tempo que Deus vai mostrar que aquele que se disponibilizar, Ele vai usar. Quem é você para este tempo? Na sua escola, na sua faculdade, na sua universidade, no lugar onde você trabalha. Quem é você? Você é uma luz, você é um soldado, você é um chamado. Você não foi chamado para ficar rodando aqui atrás do próprio rabo como um cachorrinho. Você foi chamado para avançar, para conquistar, para invadir. Não tenha medo, não tenha a sua vida por preciosa. Ela não é mais sua, ela não lhe pertence mais. Todos nós estamos acompanhando o que acontece no mundo hoje. E eu achei hoje uma frase maravilhosa, onde a Rússia está invadindo a Ucrânia. E veio uma voz, um chamado, uma mensagem para o presidente da Ucrânia. Disse, se você quiser sair, nós vamos te ajudar a sair. Nós vamos te dar uma saída segura e um lugar para ir. E aquele presidente disse, eu não preciso de carona, eu preciso de armas. E quando eu ouvi aquilo, eu digo, essa é a visão. Você não está precisando de um passe livre para ir para o céu agora e deixar a terra nas condições que elas estão. Você não está precisando de carona, Jesus não é uma carona.
Você precisa se apropriar das armas que você recebeu e ir para o combate. Ele é o presidente, ele é a maior autoridade naquele lugar, mas ele não está tendo a vida dele por preciosa. Talvez, querido, ele na vida profissional, a profissão dele era apenas humorista. Mas ele decidiu ir no meio dos que vão lutar. Talvez ele morra no primeiro embate. Mas como um bom soldado, ele vai morrer com honra. Homens corajosos são lembrados com honra. Não tenha medo de perder para ganhar. Ouvimos isso muito esses dias aqui nesse lugar. Nós somos o exército de Deus vivo. Nós devemos nos levantar no lugar onde nós estamos, com uma voz, com uma presença, com uma palavra. Eu gostaria que o pessoal da organização apagasse as luzes aqui de dentro. Enquanto puder, apagar essas luzes, para que algo fique gravado em você. O mundo que está aí fora está cheio de trevas. Eles se batem uns nos outros. Eles brincam de serem Deus, de ciência, de dizer a criação quem ela é, se é homem, se é mulher. Eles olham para os céus e apontam todas as coisas. Eles são conhecedores da ciência, eles dão culto à razão. Eles valorizam os títulos, eles valorizam as coisas e colocam Deus em uma situação muito difícil. Pode apagar essas também. Vamos deixar todo mundo no escurinho. Aí porque é outro lugar que apaga essas, né? E sabe, queridos, o mundo aí fora está em trevas. Por mais que eles pensem que estão caminhando em direções exatas, eles não sabem para onde estão indo. E algumas vezes Deus nos coloca no meio, algumas vezes não, todos os dias, todas as horas, Deus nos colocou no meio deles. Para mostrar uma saída, para mostrar uma direção. Mas nós não queremos ser diferentes deles. Nós não queremos chamar a atenção, nós não queremos ser vistos e ficamos no escuro junto com eles. Agora eu vou dizer o nome de algumas pessoas, se eu lembrar onde é que elas estão. E elas, com o seu celular, vão acender a luzinha, a lanterna e levantar bem alto. Eu vou pedir a Kailane. Kailane está com o celular. Léo. Holanda. Murilo de Sabrina, que está por aqui. Wesley. Quando nós começamos a entender quem somos, ainda que de uma forma muito tímida, é verdade, você faz o que Deus chamou você para fazer, a sua luz começa a brilhar no meio da escuridão. E agora você que está do lado dessas pessoas, pegue seu celular e acenda também a sua luz. Aleluia! Foi assim que nós fomos chamados para fazer, querido, brilhar a nossa luz no lugar de escuridão, no lugar onde já há claridade, onde já há salvos, no lugar onde já há pessoas que já foram chamadas, que já estão sendo cuidadas por outro. A tua luz não vai fazer diferença, mas é nos lugares de escuridão, nos lugares de trevas, onde a sua luz precisa brilhar. A luz do Senhor que está na sua vida vai começar a brilhar na universidade. Deus vai começar a invadir essa terra a partir da sua vida. Você não vai ter mais medo de professar a sua fé. Você não vai ter mais medo de defender, porque você é um soldado. Você está aqui para defender os símbolos nacionais da sua pátria. A sua bandeira, Jeová é a sua bandeira. Você vai começar a ter ideias.
No meio do comércio, do empresariado, a sua empresa vai ser luz. Você vai começar a contratar pessoas que não são cristãs. E por causa do seu procedimento, elas vão querer beber da fonte da água viva. A sua luz já começou a brilhar. Não deixe ela apagar. Obrigada, queridos. Pode acender as luzes. Que essa imagem não saia de dentro de você. Você foi chamado para brilhar. Não esconda a tua luz, querido. Não queira ser parecido com quem já está lá fora. Não combina mais. Não tem lugar mais para você. No lugar de trevas. Porque onde a luz chega, as trevas não podem ficar. O Evangelho não precisa de mais amiguinhos. Amiguinhos do Evangelho. Que parecem crente, tem cara de crente, anda como crente, fala como crente, mas não é nada de crente. Porque não crê na força da própria palavra, da palavra de Deus que recebeu. Fala coisas sem sentido, porque não consegue conectar, porque não está misturado com a sua vida. E sabe por que até esse momento a igreja não tem feito o que deveria fazer nesse tempo? Porque nós não estamos misturando a palavra com a nossa vida. Ela está em um departamento, em um cantinho. Ela está lá para ser visitada somente no domingo. Nós não fazemos trabalho, querido, de terapeuta, atendendo 3 vezes por semana. A terapia tem o seu valor, mas ela também tem seu vencimento. E em algum momento você vai precisar de novo, e você nunca vai ser uma fonte. Mas o que você recebe aqui, você é uma fonte. Você é curado. E cura outros. Um exército bem equipado, não tem medo. E eu fiquei tão triste quando eu vi uma cena de soldados que vão do Ocidente para algum lugar aí. Não sei se eles estão indo lutar lá na Ucrânia ou era só um exercíciozinho para que se tirassem fotos e colocassem na internet. E os soldados desceram todos de máscara. Eu disse, meu Deus, que ilusão é essa? O povo vai brigar, sangue no olho, arma, um monte de ogivas, um monte de explosivos, foguete cortando o céu. E o soldado achando que vai preservar a sua vida com um paninho no rosto. Ei, querido, o mundo está precisando de homens verdadeiros, com sangue nos olhos. E o mundo só vai conhecer o que é um homem verdadeiro quando você cristão mostrar para ele. Porque foi com um homem verdadeiro que nós aprendemos que ainda que tenha sido pendurado no madeiro, não abriu mão de salvar você, de nos salvar. E quando Jesus disse que nós faríamos coisas maiores do que a que ele fez, nós não estamos nem com coragem de dizer que nós fazemos parte desse exército. Mas eu louvo a Deus por esses dias. Tempos poderosos estão se levantando, querido. Sabe que assim como o diabo levantou aquela heresia lá no 1º século, para confundir um crescimento que era eminente, ele ia avançar, a igreja ia chegar em todos os lugares. Assim também, nesse tempo, ele está se levantando com muitos enganos. Mas o que Deus começou não vai parar. Essa é a hora onde o exército do Deus vivo vai se levantar com toda força. E nós vamos ocupar os nossos lugares. Sabe que, vou contar um testemunho que nem é meu, né? Mas com licença, depois a gente vê os autorais. Mas nós temos uma jovem aqui na igreja, que quando ela era minha aluna, eu cheguei na sala de aula para dar aula e eu pude provar
de algo que a Bíblia diz que há diferença entre aquele que crê e aquele que não crê. Quando eu cheguei, sem que ela dissesse uma palavra, olhando naquela multidão de alunos, eu olhei para ela e eu vi que ela tinha uma luz diferente. E ela ainda não havia falado nada. E no seu procedimento, as suas atividades, o seu caderno de excelência. Depois de um tempo, eu descobri que ela era da igreja lá em Simões, né? Frequentava com a família. Ainda num contexto onde a família estava ainda se firmando. E ela já era um Daniel no meio daquele povo ali. E o tempo passou e eles vieram para cá, se uniram conosco, fazem parte dessa família, servem com excelência. E aí chegou o tempo de ela fazer todas as provas e foi admitida num curso de psicologia em uma faculdade renomada que muita gente quer estar lá. Mas imediatamente ela decidiu dar primazia à palavra. Ela desistiu de tudo aquilo e disse, eu vou fazer o rema. E sabe que talvez os professores, as pessoas que envolviam a vida dela, que estavam perto, que não tinham a visão, dissessem, não faz isso não, vai fazer tua faculdade. Depois, um dia, tu faz o rema. E ela foi tocada pelo favor do Senhor. Começou a fazer o rema, mas então a faculdade abriu uma oportunidade para que ela pudesse fazer alguns períodos à distância, de casa. Terminou o rema, aprendeu todas as coisas. E agora chegou o tempo dela estar lá presencialmente. E quando os pais começaram a contar para mim esse curso que ela tinha escolhido, que era psicologia, eu comecei a ver o levantar nas fileiras do exército. Sabe, queridos, aí fora, a mente das pessoas está muito confusa. Elas estão sendo enganadas, levadas por toda parte. Porque à medida que as pessoas compartimentalizaram a sua vida, um pouquinho para a fé, um pouquinho para a vida do trabalho, a sua carreira, isso causa uma confusão tão grande dentro do homem, que começa a criar ansiedade, pânico, depressão. Porque nenhum de nós foi formado, foi criado, foi projetado para estar em visões opostas, em lados opostos, ou eu venho para cá, agora eu vou para trás, eu vou para frente, vou para todo lugar. Não, nós fomos chamados para estar em um só lugar, para sermos cristãos que estão aqui invadindo a terra com um reino poderoso. E tudo quanto fazemos para a glória de Deus. Nossa vida não deve estar separada. Mas as pessoas estão confusas porque elas seguem a Deus, ou elas seguem as suas carreiras, elas seguem os seus próprios prazeres. E todas essas áreas que estão voltadas para o tratar da mente, elas estão em ascensão. Se você for um psicólogo hoje, para você encontrar uma vaga, vai te dar trabalho. São muitos adolescentes, são muitas crianças, são muitos adultos, pessoas precisando disso. E muitos de nós com a nossa luz apagada. Porque achamos que fazer faculdade não é uma coisa que bate com o reino de Deus. É a vida secular. Se alguém tiver chamado para a igreja, deixa ele para o púlpito. E ele não precisa fazer outra coisa, não. É só aquilo. Ele vai ser escalado, sei lá, uma vez a cada 3 meses, mas é só aquilo mesmo. Enquanto isso, os filhos das trevas, colocando na cabeça das pessoas que Freud diz isso, que Freud diz aquilo, que não sei quem diz aquilo. Mas essa moça resolveu acender a sua luz. E ela agora está entrando numa universidade cheia da palavra de Deus. Ela está sabendo manejar a sua arma. E ela está recebendo as botas e o capacete. E quando ela sair de lá, no seu consultório, no emprego que ela vai conseguir, concursada e pública, para atender aquele povão que precisa, onde o olhar dos políticos não chega, mas a bondade do Senhor está lá. Ela vai estar lá dizendo, tem jeito. A confusão da sua mente vai ter um fim. Ela vai usar a ciência, a fé. Ela vai misturar a vida dela porque ela entende que a inteligência humana que Deus deu não deve ser dispensada, porque o que o homem sabe, ele sabe porque Deus o capacitou. Mas alguns pegam um pouquinho de conhecimento e já podem dizer adeus para Deus.
Mas nós não. Nós estamos aqui nessa igreja. Ser igreja é importante, querido. Eu não estou falando que a igreja não é importante, não. É aqui que nós nos fortalecemos, somos encartuchados, a nossa mochila é cheia de nutrientes para a gente correr para lá. E é isso que ela está fazendo. E tem muitos, olha, ali daquele lado tem muitos adolescentes, jovens aqui também, você que já é adulto também. E Deus está começando a levantar esse povo. Deus está começando luz aqui, luz ali, luz ali. E quando nós menos esperarmos, vai ter luz em muitos lugares. Porque é mentira, querido, Deus não criou essa terra e virou as costas para ela. Ainda que Adão tenha escolhido entregar para o inimigo, Deus está contando conosco para trazer ela de volta. A criação é importante. Sabe que os filhos de Deus celebram a vida, celebram a criação. A Bíblia diz que não há desculpas, porque quando nós olhamos para todas as coisas, nós podemos perceber a grandeza de Deus. Deus não virou as costas para esse mundo, querido. Ele deu a vida do seu filho por ele. Essa mentalidade de grupinho de igreja vai cair. E a igreja, ela vai se espalhar, ela vai expandir, ela vai avançar, conquistar, querido. Nós vamos ser muito mais ousados com o que Deus colocou nas nossas mãos. Na ministração passada, eu ia trazer uma memória, mas às vezes são tantas informações que a gente acaba engolindo. E eu já estava falando quando Vanessa citou a respeito de como essa igreja tem pessoas em lugares estratégicos. E nesse tempo de pandemia, quando você chegava em um hospital, você encontrava Luiz, Marta, Claudinha, tantas irmãs poderosas, que se eu for dizer eu não vou ser injusto, né? Já comecei, mas são muitas. E sabe que certa vez minha filha adoeceu e eu estava em casa tão agoniada, porque quando você vê um filho doente, as coisas começam a querer mexer dentro de você. Mas é essa hora que você tem que misturar mesmo a fé. E então alguém disse, liga para a Martinha, pede para ela ir na tua casa. E muitas vezes você julga as pessoas por quem você é. De você não gostar, de incomodar. Senão ela vai se sentir incomodada se eu chamá-la. Mas aí ela chegou. E quando ela chegou, querida, ela não trouxe apenas o seu trabalho, o seu conhecimento. Ela trouxe uma presença. E quando ela passou pela porta da minha casa, paz invadiu meu coração. E ela fez o que precisava ser feito, colocou lá um medicamento. Era uma medicação venosa, né? A doutora Karine tinha começado a instrução. Aí Marta veio e terminou. E a unção entrou na minha casa e eu fui amada. Mas da mesma forma que ela fez comigo, Deus encheu ela de unção para ela fazer isso lá no lugar onde ela está. E eu sei que quando ela passa naqueles corredores, ela nem sabe, mas paz de Deus sai de dentro dela e chega nas pessoas, porque ela está sendo luz. Não peça para sair do lugar onde Deus te chamou para brilhar. Só porque você acha que é comum ou natural demais. Nós não somos dois, o do domingo e o da segunda-feira, nós somos um. Brilhando a nossa luz em todos os lugares. O exército do Deus vivo que não se acovarda, que não quer uma carona para ir para o céu, mas quer armas bem afiadas, bem preparadas, manejando todas as coisas para entrar onde precisa entrar. Eu creio, querido, que nas próximas eleições nós teremos crentes dessa igreja concorrendo a cargos públicos. Eu creio que o seu lugar está esperando você com o seu nome, para você sentar e brilhar na associação do bairro, naqueles lugares onde dão trabalho mesmo. Não abandone o seu posto e corra todo mundo para cá para se esconder. Essa não é a visão do reino de Deus para nós. A visão, ela é maior. Amém? E eu quero que você fique de pé no seu lugar agora. Aleluia, o louvor pode vir. Nós já estamos encerrando.
Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia, Pai. Conheça, querido, os seus símbolos nacionais. A sua pátria celestial não vai começar quando você for para lá. Ela já começou. E ela quer se instalar aqui, através de nós. Deus vai te capacitar para coisas extraordinárias. Não fuja do seu posto, porque ele não é confortável. Porque lá as pessoas não estão te aplaudindo. Porque você queria que uma faixa se levantasse, que você fosse aclamado. Lembra da última ministração que nós fizemos aqui? Faz o teu pequeno abalo. Faz o teu pequeno abalo. Faz a tua parte. Não deixa de funcionar. Não deixa de fazer. Se enfileira. Sabe que talvez quando uma guerra é vencida, quando um território é conquistado, as pessoas não vão lembrar do nome de cada um dos soldados. Mas o trabalho deles vai sempre aparecer. Aquele que te arregimentou, ele lembra do teu nome e ainda escreveu em um livro. Ele conta com você, ele conta comigo. Não veja sua vida separada das coisas que Deus fez. Todas as coisas foram feitas. Você tem um lugar para estar. E nesse lugar onde você está, você precisa brilhar a sua luz. Oh, Pai, levante suas mãos bem alto, querido. Senhor, nesses dias, nós cremos, Senhor, que o que precisa ser ajustado em nós será. As nossas roupas, o nosso capacete, as nossas botas, as nossas armas vão ser encontradas alinhadas. Não estaremos, meu Pai, distraídos. Em nome de Jesus eu declaro agora os teus filhos levantando, Pai, e ocupando os seus lugares, brilhando lá no meio da escuridão, fazendo, Pai, a tua palavra chegar em lugares esquecidos, em lugares que não foram amados e olhados, porque não estão no litoral, porque não estão em lugares de pontos turísticos. Nós te louvamos por um povo que ama a palavra e vai até os confins da terra, porque entende que nós não estamos aqui para fazer turismo. A unção que Deus depositou em nós não foi, Senhor, para andar de conferência em conferência sendo famosos. Deus nos chamou para impactar uma cidade, uma nação, vidas e lugares. As conferências são tão importantes, queridos. As reuniões são tão importantes. Porque quando nós nos juntamos aqui, nós criamos uma expectativa e Deus se manifesta onde Ele é desejado. E se você foi chamado para ministrar em uma conferência, glória a Deus. Mas esse não é o final. Você está aqui com o papel de encartuchar pessoas. Você está colocando munição dentro de pessoas que vão explodir em lugares que os teus olhos não vão ver, mas o teu trabalho, a tua fidelidade, a tua unção vai chegar. É a respeito de fazer coisas para Deus, e Deus as fará extraordinárias.
você está aqui sendo encartuchado. Nós somos ogivas nuclear. A ogiva, ela tem muitos foguetes dentro dela. E na saída, ela é um só. Mas quando ela chega em determinada altura e o alvo está próximo, ela se abre em muitas e vai para muitas direções e alcança lugares distintos. Você está sendo encartuchado agora. Uma ogiva é você. Unções de Deus estão enchendo você. E à medida que você subir em comunhão no teu propósito, tudo vai sair daí de dentro. É no fórum que você trabalha? É no supermercado? É na fábrica? Onde é que você está? É lá mesmo que as coisas vão sair de dentro de você. Aleluia! Um exército do Deus vivo não é feito de covardes, feitos de homem que não tem medo de morrer, não tem medo de perder, não tem medo de sangrar. Aleluia! Oh Pai, agora mesmo enche eles, enche eles, enche eles, enche eles, Pai, com a visão, com a mentalidade do céu. Deixa eles verem como você vê. O diabo está dizendo que eles não são capazes, que já acabou, que já chegou na tampa, que não tem mais lugar para onde ir. Mas eu sirvo a um Deus que diz que os velhos terão sonhos. Eu nunca vi, querido, esse versículo como dizendo que o velhinho ia dormir e sonhar. Eu vejo como alguém que depois que viveu tudo, que acha que não tem mais lugar para ir, ele serve a um Deus que ainda o enche de sonhos para realizar. Onde foi que você chegou? Que você achou que já é o fim? Aos velhos, Ele também dá sonhos, planos e projetos. Porque enquanto você está aqui, tem coisas para você fazer. E se você é jovem, qual foi o impedimento que diz que você tem ansiedade, pânico e depressão, que faz você ter medo de provas, ter medo de Enem? Se é esse lugar que Deus tem para você chegar, comece a ser fiel na atividade de hoje. Estude hoje, faça as suas orações hoje enquanto você estuda. E não se preocupe, porque o seu lugar já tem o seu nome. Porque foi lá que Deus colocou o seu nome para você brilhar. Ele está esperando você entrar lá e provar que a ciência tem que se render e se dobrar. Qual foi o lugar para onde você olhou e você achou que não era seu para chegar? Há 2 anos atrás, enquanto eu ministrava aqui no Dunamis, Deus me dava uma palavra a respeito de Claudivan. E naquele momento talvez alguém não prestou atenção, achou que fosse uma brincadeirinha e nem ele mesmo acreditou. Naquele momento, eu falava que Deus ia colocar ele em lugares que hoje talvez as pessoas olham, naquele momento olhavam e não lembravam, não imaginavam que ele pudesse estar. Mas hoje ele está provando da fidelidade de um Deus que não nos abandona. Passou 2 anos, entrava num trabalho, um mês e outro,
ficava angustiado porque não dava certo, porque queria produzir. E eu lembro que um dia eu estava em casa e nós estávamos aflitos com algumas situações. E eu orava, trabalhando e orando, ouvindo uma palavra. E eu falava com Deus: Senhor, assim como tu olhou para José naquele cativeiro, olha para nós nessa hora e nos deixa ver os sonhos que você tem para nós. Abre as portas. E naquele momento um sentimento de tristeza rondava a vida de Claudivan. E ele estava ali tão opresso. E o meu telefone tocou. E a pessoa do outro lado dizia: olha, eu estou com uns currículos na minha mão. Tem uma vaga aqui na minha empresa. E eu estou com os currículos na minha mão. Mas no meu coração só vem o nome do seu marido. Ele está aí. E querido, o Filho de Deus sabe quando ele recebe uma resposta de uma oração. E Claudivan começou a trabalhar. E eu olhava para aquele trabalho e via que tinha uma coisa diferente. Porque ele estava alegre, estava começando a ficar realizado. Em 4 meses de trabalho, ele já recebeu uma promoção. A primeira de muitas. Deus vai abrir muitas portas. Porque o lugar onde ele vai chegar já tem o nome dele escrito lá. Ouse acreditar. Ouse acreditar. Brilhe onde você está. Não espere chegar lá para começar a brilhar. Você já pode brilhar agora. O seu nome já está lá. É para lá que você vai. Não deixe essa mentalidade que diz que o sagrado é tão alto que você não pode alcançar. O sagrado tão alto se fez tão pequeno para que você pudesse ser exaltado junto com Ele. Jesus está assentado à direita de Deus e nós estamos com Ele. A grandeza dos céus dentro de nós. E o que está começando nesses dias não é uma chama que vai se apagar como uma velinha, que brilha por um tempo e se apaga. É uma chama que vai aumentar. Ei, querido, esses são dias de botar fogo, querosene, gasolina. Porque você está entendendo que não é só para aqui não. É muito mais para fora do que para dentro. É muito mais para fora do que para dentro. Essa cidade vai ser invadida. Se prepare, se prepare. Se prepare, porque o próximo prefeito pode estar aqui dentro agora. Se prepare, porque Deus está levantando você, um empresário. Lá na sua empresa onde você está, Deus está escolhendo você para fazer coisas grandiosas. Aleluia. Em nome de Jesus, eu creio, Pai, que esses dias são diferentes. Os tempos são maus, mas nós somos o bom de Deus nessa terra. E a tua luz vai brilhar, a tua luz vai brilhar através de nós. Nós vamos salgar. Graças eu te dou, Pai, por uma geração que ouve a tua voz e que se inclina para as direções de Deus. Muito obrigada, Senhor, por esse dia e por essa unção. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Receba a sua parte. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eita, menina.